Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Meu nome é Robson e eu venho trazer um rápido estudo, uma breve reflexão sobre a palavra de Deus e eu tenho certeza absoluta que edificará muito a tua vida. O assunto que nós vamos abordar aqui hoje, trabalhar aqui é: a quem Deus se revela? Para quem Deus se faz conhecido? Para quem ele se faz manifesto? Será que Deus se revela a todas as pessoas? Independente de como essa pessoa vive, independente do teu caráter e comportamento, é isso que vamos estudar aqui. Embora conhecer a Deus seja simples, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque eu não posso crescer sem conhecer, mas eu posso conhecer sem crescer se eu conhecer da maneira errada. Informação não é revelação. Nós vivemos na era de mais informação, mas aonde infelizmente a maioria das pessoas vivem guiadas pela ignorância. Lembrando que o propósito do estudo não é apontar erros ou julgamentos, mas despertar em tua vida uma mentalidade espiritual que te leve a um comportamento correto e você desfrute dos resultados. E nós vamos estudar aqui 4 tipos de pessoas, 4 tipos de comportamentos a quem Deus tem o prazer de se revelar. Mas antes disso eu quero dar um exemplo muito claro que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16, quando o apóstolo Paulo ele foi um dos maiores implantadores de igreja, ele foi um dos maiores evangelistas, ele escreveu 13 cartas, 13 epístolas no Novo Testamento. E quando ele estava em Atenas, na Grécia, o que deixou ele perplexo, assustado, revoltado, não foi a arquitetura que ele encontrou naquele local, mas sim a idolatria que havia naquele lugar. Paulo chega a dizer que eles eram acentuadamente religiosos. Eles adoravam diversos deuses e no meio daquela idolatria havia o altar do Deus desconhecido. Então eles adoravam a Deus de maneira errônea. Eles adoravam a Deus na ignorância, sem entendimento. E Paulo passa a explicar, a explanar para eles quem era o Deus que eles adoravam. É o Deus transcendente, é o que transcende a criação, é o Criador e não a criatura, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que nos dá o fôlego de vida, é o Deus que não pode ser assemelhado ao ouro e à prata, é o Deus que não depende de mãos humanas para ser Deus, é o Deus que deu o teu Filho para morrer por nós, para nos darmos a salvação, é o Deus que julgará todas as coisas conforme a tua justiça. E após a explanação de Paulo, alguns escarneceram, outros tiveram algumas dúvidas e pediram para Paulo explicar posteriormente, e alguns creram naquele momento e passaram a seguir a Jesus através de Paulo. E Deus vai deixar claro aqui a quem ele se revela. E nós vamos estudar 4 tipos de pessoas, comportamentos ou corações a quem Deus se faz manifesto. E você avaliará se você se encaixa em algum deles, se você se encaixa em todos, ou se você não se encaixa em nenhum deles, eu lhe darei algumas aplicações posteriormente. Então vamos ao primeiro. E o primeiro tipo de pessoa que nós vamos abordar aqui, a quem Deus se revela, a quem ele se faz manifesto, são os que o temem, aqueles que reverenciam a ele. E o texto básico que eu quero usar aqui se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, verso 14. É um salmo escrito pelo rei Davi, ao qual ele faz a tua oração pedindo auxílio divino ao Senhor. Vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a tua aliança. Então, Deus se faz conhecer a todas as pessoas? Ele é íntimo de todos? Não, aqueles que o temem. Intimidade significa comunhão, relacionamento próximo, significa amizade. Temer ao Senhor significa reverenciá-lo, reconhecer a tua majestade, soberania, santidade, senhorio e saber que tudo que temos recebido dele é pela tua graça e misericórdia e não pelo nosso merecimento. E Deus, ele manifesta os teus desígnios, os teus caminhos, os teus propósitos àquelas pessoas que o temem. Assim foi com o rei Davi. O rei Davi foi segundo o coração de Deus. Embora o rei Davi teve as suas lutas exteriores e interiores, ele foi um homem que aceitou a disciplina do Senhor, ele se arrependeu e ele honrou o Senhor nas suas batalhas. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Você teme a Deus? Você está reverenciando ao Senhor? Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E nós vivemos numa era hoje onde as pessoas rejeitam a sabedoria, rejeitam o temor do Senhor, se rebelam contra o Senhor. Nós estamos vendo isso claramente na mídia.
Agora isso não faz nenhuma diferença para Deus, e sim para aquelas pessoas que o rejeitam. Deus continua sendo Deus, continua sendo majestoso, continua sendo santo e continua cumprindo os teus propósitos. Agora a pessoa que o rejeita, a pessoa que escarnece do Senhor, essa terá uma consequência cruel. Então isso fica claro no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 32. O apóstolo Paulo diz que todos são indesculpáveis perante ao Senhor, porque Deus, através da criação, manifestou os teus atributos. Mas as pessoas preferiram, pelo teu próprio raciocínio, adorar a criação ao invés do Criador. Por isso eles são indesculpáveis. E Deus os entregou às suas pecaminosidades. E lá no versículo 32, o apóstolo Paulo vai deixar claro que não só as pessoas que cometem isso, mas aquelas que também aprovam os que praticam. Então, cuidado o que você assiste, o que você escuta, aonde você vai e o que você faz, porque isso pesará. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Como escapar disso? Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Corta o cordão umbilical com o mal. Corta o laço com o pecado. Lança longe, lança fora. Mostra que você é temente a Deus pela obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da tua casa. Como deve viver o homem de fé? Como Noé viveu? Ele foi instruído pelas opiniões alheias? Pelas notícias? Pela internet? Pelos jornais? Não, divinamente instruído, pela instrução divina. É assim que o homem de fé deve viver. É assim que a mulher de fé deve viver. É assim que o jovem de fé deve viver. Acerca das coisas que ainda não se viam. Mas ele, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer, da maneira que Deus pediu. Ele obedeceu. E salvou a tua casa, independente daquela geração corrupta e perversa. É o mesmo que estamos vivendo hoje. É assim que devemos temer a Deus. E é assim que Deus se faz íntimo com nós. Porque lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, Deus diz a Noé: entra na arca tu e tua casa, porque eu tenho reconhecido que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. Nós estamos enfrentando a mesma situação de Noé. Como nós devemos agir? Nós temos capacidade para isso, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, preste atenção a quem Deus se revela. E vamos para a segunda pessoa a quem Deus se revela. E o segundo tipo de pessoa que nós vamos abordar aqui a quem Deus se revela são os puros, os limpos de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra bem-aventurado é a palavra macari. Significa felicidade plena, completa, verdadeira. Aos eleitos de Deus. Não somente nessa vida, mas na vindoura, eterna. É um estilo de vida dado pelo próprio Deus. Brota de dentro para fora. Não depende de circunstâncias ou recursos. E ser limpo, ser puro aqui é ser transparente, ser verdadeiro, ser claro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, independente da circunstância, do momento ou da resposta. Eu quero dar dois exemplos claros aqui. João capítulo 4, Jesus vai a Samaria, tem um encontro com a mulher samaritana num poço. Aquela mulher estava sedenta, precisando de uma água viva, e Jesus vai dar essa água viva a ela, lembrando que os judeus e samaritanos não se davam entre si. Eles tinham uma guerra cultural e religiosa, que aonde um samaritano lavava as mãos, um judeu não lavava os pés, e vice-versa. Mas Jesus vai àquela mulher, ele vai ao encontro dela, dá vida a ela. Mas antes de Jesus concluir a tua obra ali com ela, ela já estava se mostrando sedenta. Jesus dizendo a ela: lhe darei uma água viva que jorra para a vida eterna. E ela: Senhor, dar-me dessa água. Jesus diz a ela: vá e chama teu marido e volte aqui. E ela diz a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus responde a ela: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e este que tem não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Naquela cultura, naquele contexto, naquela ocasião, a situação daquela mulher era reprovável, rejeitável.
Era uma situação escandalosa. Mas ela não se preocupou com a resposta de Jesus. Ela foi verdadeira. E o resultado foi maravilhoso. Jesus abençoou aquela mulher, não só ela, mas todos de Samaria naquela ocasião, através da vida daquela mulher. E o outro exemplo que eu quero dar aqui se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43, quando Jesus está na cruz do Calvário, prestes a expirar. Ele está sendo crucificado entre dois ladrões, um à tua direita e outro à tua esquerda. E um dos ladrões começa a escarnecer, a blasfemar de Jesus, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão o repreende dizendo: nós estamos aqui porque cometemos injustiça e devemos pagar, mas esse homem nenhum mal cometeu. Então ele reconhece a situação dele e a situação de Jesus. Ele sabe que ele está sendo ali punido corretamente, mas Jesus está ali por um propósito, para nos dar a salvação. E ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde a ele: em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então você percebe que tinha dois ladrões na mesma situação, diante do mesmo Deus, mas as respostas foram diferentes. E um foi puro, verdadeiro. No último suspiro de vida, ele obteve a salvação porque ele reconheceu verdadeiramente quem ele era e quem Jesus era. Então é muito importante esse conceito de ser claro, verdadeiro e transparente. Vamos ao terceiro tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa que nós vamos abordar aqui, a quem Deus se revela, são os humildes, os ensináveis, aqueles que se tornam como criança. Mateus capítulo de número 11, versículo 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Marcos capítulo de número 10, versículo 15, Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui está falando dos ensináveis, dos humildes, dos que morrem para o mundo e nascem para Deus. Percebemos claramente aqui que não depende do nosso grau acadêmico, das nossas habilidades, das nossas obras, do nosso grau de conhecimento, do nosso tempo de igreja. Tudo isso é importante, mas se nós não se tornarmos como uma criança totalmente submissa e dependente a Deus, nós não temos acesso ao seu reino. Isso fica claro em João capítulo 3, quando Nicodemos, um dos maiorais dos fariseus, um mestre da lei, o homem do sinédrio, ele vai ter um encontro com Jesus de noite. O sinédrio era formado por 71 homens, era o tribunal judaico religioso. Aqueles homens, eles conheciam 613 mandamentos. Eram 613 mandamentos da lei mosaica, baseado na Torá, no Pentateuco, mais precisamente os primeiros 5 livros da Bíblia. Eram 248 mandamentos de ordem positiva e 365 mandamentos de ordem negativa. Esses homens, eles sabiam falar, eles sabiam explanar esses mandamentos em todas as ordens. Eles eram religiosos exteriormente, mas impuros interiormente. E um desses homens, chamado Nicodemos, vai ter um encontro com Jesus. E quando Nicodemos vai a Jesus, ele diz a Jesus: Rabi, mestre, sabemos que ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Ele elogia Jesus. Mas Jesus, ele corta aquele elogio e diz diretamente a Nicodemos: Nicodemos, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos não entende a linguagem de Jesus. Ele pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo? Acaso ele voltaria ao ventre materno e nasceria novamente? Jesus vai explicando a ele, tentando convencê-lo do que é o novo nascimento. Mas nós percebemos aqui a chave da questão é que Nicodemos, embora fosse religioso, fosse um dos maiorais dos fariseus, fizesse parte do sinédrio, fosse conhecido pelo povo exteriormente, mas aquilo não poderia dar acesso a ele ao reino. Ele precisava nascer de novo, se tornar humilde e submisso como uma criança, morrer para a sua religiosidade e nascer para Deus, aprender novamente. Pedro deixa claro isso na tua primeira epístola, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz Pedro: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você percebe o que é
nascer de novo, é se despojar, é lançar fora, é lançar para longe toda inveja, engano, hipocrisia, maldade, é se desfazer de todas as coisas ruins. Tudo aquilo que Deus abomina, nós não temos que ter parte com isso. E como crianças recém-nascidas, desejar o leite espiritual. O que uma criança faz quando ela está com fome? Ela grita, ela se desespera, independente de onde ela se encontra. E enquanto aquele leite não é colocado na boca dela, ela não para de chorar. Assim nós devemos ser totalmente necessitados de Deus, totalmente necessitados da tua palavra. E você percebe que não é outra coisa que satisfaz a fome da criança recém-nascida. Precisa ser o leite materno, que tem as vitaminas necessárias que ele precisa para o crescimento. Assim a palavra de Deus é o nosso único alimento verdadeiro que nos dá o crescimento para a salvação. E nós temos que ser como crianças, ensináveis. Uma criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Ela é totalmente submissa aos seus pais para que ela tenha um verdadeiro crescimento. Ela precisa ser direcionada pelo pai, ensinada pelo pai, nutrida pelo pai, protegida pelos pais. É assim que nós devemos se tornar para Deus. Você está sendo ensinável? Você está sendo humilde? Percebemos que vivemos numa geração hoje, devido ao mundo de informações, as pessoas não aceitam ser ensinadas. Cada um tem a sua verdade. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 15, versículo 14, se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. É por isso que muitos vêm caindo no buraco. Quem te guia? Você pega ensino de quem? Quem te direciona? Quem te aconselha? Aonde você pega conselhos para a tua vida espiritual, matrimonial, familiar, financeira, física, mental? Com quem você se aconselha? Quem é que te instrui? Eu sou instruído pela palavra de Deus e creio que você também. Se você não é, passe a ser agora. E agora nós vamos para o quarto e último tipo de pessoa a quem Deus se revela, os obedientes. E é muito importante entender nesse estudo que há um grau hierárquico aqui. Começa pelo temor, vai à pureza de coração, depois aos humildes e aos obedientes. Significa que se você não temer a Deus, você não vai ser puro e verdadeiro. Se você não ser puro e verdadeiro, você não vai ser humilde. E se você não ser humilde, você não vai ser obediente. Isso é de mera importância. João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz assim aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem guarda os mandamentos? Aqueles que o retêm, aqueles que aplicam, aqueles que obedecem. A graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento da salvação. E as boas obras, a obediência, é a evidência da salvação. Mateus capítulo de número 7, versículo 24 ao 27, quando Jesus está concluindo o Sermão do Monte, ele diz assim: todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, as obedecem, é como um homem sábio que edificou a tua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, é como um homem imprudente que edificou a tua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. A base aqui é a obediência, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aonde está firmada a tua casa? A chuva caiu em ambas, o rio transbordou em ambas, o vento bateu em ambas. Qual foi a diferença? O fundamento, o alicerce, a fonte, Jesus. Aonde está firmada a tua casa? Nós estamos falando de obediência. Lembrando que obediência parcial é desobediência. Saul obedeceu parcialmente e Deus considerou como desobediência. Abraão obedeceu diligentemente. A palavra de Deus diz que Abraão creu, e isto foi imputado para a justiça. Tiago capítulo 2, versículo 23 vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão não obedeceu pela conveniência, pela facilidade, mas ele obedeceu porque ele creu. Abraão não precisou entender para obedecer, ele precisou crer. Não é mais as nossas opiniões que contam, mas sim o padrão divino que é estabelecido para a nossa vida. E eu quero frisar um ponto muito importante sobre obediência aqui, que é a palavra não. Nós vivemos numa sociedade hoje onde não se pode usar mais o não. Você fala não para um adulto, ele se revolta contra você. Você fala não para um adolescente ou para uma criança, ela fica depressiva, desanimada. O não é bíblico.
O não protege. Deus disse a Adão no jardim do Éden: de todos os frutos de todas as árvores podereis comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O não foi para protegê-lo. Os 10 mandamentos: não terás outros deuses, não fazeis imagem de esculturas, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O não protege. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E Deus estabeleceu os teus desígnios, os teus estatutos, as tuas leis, os teus mandamentos, para nos proteger, para nos preservar. Uma pessoa que vive sem ordem, sem lei, sem instrução, entregue a si mesma, ela vive desenfreada e ela faz mal tanto a ela quanto aos que vivem ao redor dela. E o destino dela é destruição. Como você está vivendo? Você está vivendo conforme a tua vontade, fazendo o que dá na tua cabeça? Ou você está sendo submisso à vontade de Deus e obedecendo a tua palavra? Se você não está fazendo isso, aproveite agora, o dia de hoje, para mudar, para ter uma nova atitude. A vida é feita pela atitude que tomamos e não pelas desculpas que damos. Aproveita a oportunidade agora. De acordo com o estudo que fizemos aqui, ficou claro a base para a revelação divina em nossa vida: temor, pureza, humildade e obediência. Sem esses 4 parâmetros, todo estudo, grau acadêmico, tempo de igreja, boas obras, conhecimento, se tornam nulos, se tornam vãos. Então você vai fazer um autoexame de si mesmo, uma autoanálise, e ser sincero contigo mesmo, e ver se você está crescendo em intimidade com o Senhor, se você está progredindo em relacionamento com Ele. Caso você esteja, continue. Caso não esteja, está se sentindo vazio, sabe que Deus não está sendo totalmente presente em tua vida, você vai tomar uma atitude. Você nunca muda aquilo que você tolera, aquilo que você rejeita, aquilo que você ignora, aquilo que você se conforma e aquilo que você não confronta. Nós precisamos tomar uma atitude. Então eu vou te dar 3 aplicações para que você tenha êxito nesse estudo. A primeira delas é a oração. Oração não é informação. Deus não precisa da tua informação. Deus precisa da tua comunhão. Oração é comunhão. É abrir o coração sinceramente a Deus. Use esses princípios que estudamos. Ore baseado neles. Use o Salmo 25 para pedir instrução divina. Peça a Deus que abra o teu coração e remova toda impureza, toda incredulidade, todo orgulho, para que você venha temê-lo, para que você venha ser verdadeiro, para que você venha ser humilde e obediente a Ele. Depois da oração, nós vamos se arrepender, tomar uma atitude de arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é chorar, não é se emocionar. É você concordar que Deus está certo e que você está errado, e andar de acordo com o padrão divino. Então nós vamos detectar o problema, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preveni-lo. Você vai evitar locais, pessoas, circunstâncias que te levem a pecar, que te afastam de Deus. Jamais se afaste de Deus por causa do pecado. Se afaste do pecado por causa de Deus. Preste muita atenção nisso. E a última aplicação aqui, depois que você orou, depois que você se arrependeu, é crer. Confiar veementemente que Deus é fiel para cumprir todas as tuas promessas. O justo vive pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17. É assim que devemos viver. Não pelas opiniões alheias, não pelos rumores, fofocas, notícias da internet, jornais, circunstâncias, mas pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6. Tudo que não provém da fé é pecado, Romanos 14,23. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, Romanos 10,17. Então nós devemos viver pela fé. Isaías 64,4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se apercebeu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para quem? Para os que esperam nele. João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então esperar em Deus é esperançar. Não é cruzar os braços,
não é se desanimar, não é se deprimir, não é se corromper, mas é continuar obedecendo, temendo e reverenciando e sabendo que o propósito de Deus prevalecerá. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe transforme em nome de Jesus.